Vamos falar um pouco sobre os miasmas e larvas astrais. O que é um miasma espiritual? O miasma nada mais é do que uma vibração de cunho negativo constante. A continuidade em nutrir pensamentos e ações negativas faz com que vários traumas sejam enraizados. Quando se vê esses traumas com indiferença e frieza, é porque a energia negativa já está tão instaurada que começamos a criar esses miasmas espirituais, que começam a mostrar em nosso corpo os seus sinais. Muitos sintomas que temos já é nosso corpo dando sinal de que naquele local está impregnado uma memória negativa, um sentimento negativo que se torna um miasma. Então, os miasmas são criações mentais inferiores. Então, assim como uma fruta que passa pelo processo de putrefação, de decomposição, as energias também o passam. Lembra que eu disse aquela lei do hermetismo? Como é acima, é embaixo, como é embaixo, é acima. A energia negativa que se acumula leva ao miasma espiritual, que é ali aquela decomposição. Então, você ali tem pensamentos negativos, sentimentos negativos, você começa a acumular aquela energia em certa área do corpo que começa a se decompor, começa a apodrecer, se torna um local insalubre. E aí, logo depois, as larvas astrais começam a surgir. As larvas astrais já é um estágio avançado do miasma espiritual. E aí a pessoa já está, assim, apática nesta situação. Quando se tem apenas o miasma, a pessoa ainda tem uma disposição. Mas quando o miasma avança para o estágio de larva, a pessoa se encontra com tanta apatia que geralmente se instala uma depressão. E essa depressão vai ser causada por essas larvas espirituais, mostrando vários sintomas como apatia, frio, febres, vômitos, diarreias, ânsias, enjoo sem explicação, espasmos, etc. E várias doenças que afetam a imunidade. A casa da pessoa também vai se tornar um local denso, as paredes vão sofrer essa receptividade dessas energias, geralmente as paredes ficam amareladas, mofadas, então todo o ambiente começa a ser contaminado por essa energia. É só trazer a situação em que temos aqui na matéria física, né, na Terra, a decomposição, formação de larvas, ali a gente tem um alimento estragado, apodrecendo, começa a ter larvas que começam a se disseminar. E de larvas vai se transformando. De larvas vai se transformar no vibrião. O que é o vibrião? No livro Senhores da Escuridão de Robson Pinheiro, ele diz: vibrião é um termo utilizado para designar um tipo de bactéria que é um micro-organismo rudimentar em estágio imaturo de evolução. Eles estão entre os seres vivos mais primitivos do planeta Terra. Encontram-se numa fase pós-embrionária no que diz respeito à posição na cadeia evolutiva. Do lado do astral, os vibriões mentais são conhecidos como formas pré-ovoides, resultado do processo de perda da forma perispiritual, num de seus estágios. São também conhecidos como vibriões astrais, larvas mentais, larvas espirituais e cânceres psíquicos. Sabemos pouco a seu respeito, no entanto, uma coisa é certa: esses vibriões estão a caminho da ovoidização e, se forem expostos à luz clara ou luz branca, o processo é acelerado. Então, para continuar neste estado, eles precisam ser mantidos na escuridão completa, ou pelo menos sob efeito de luz infravermelha. Então, por isso, eles estão nas zonas abissais. No livro Legião, Robson Pinheiro também cita que esses vibriões eles podem ser implantados também. São fabricados em laboratório. Existem viveiros de vibriões, de larvas astrais nesses laboratórios para que sejam implantados nas vítimas. As larvas, os vibriões, eles estão também não só em corpos sutis dos encarnados, mas também em desencarnados.
Outra fase da larva astral é também se transformar num elemental negativo, que nós já falamos um pouco no outro vídeo. Bom, mas como eles produzem esses vibriões? Eles precisam de energia densa para materializá-los, né? Para densificá-los a ponto de implantar. Então, eles aproveitam dos ambientes de motéis, saunas de atmosfera pornográfica e outros antros com a finalidade de cultivar esses vibriões psíquicos que vão se alimentar, né? Eles precisam ser nutridos para crescerem, igual aqui na Terra. Eles vão se alimentar das vibrações e emanações dos frequentadores de tais lugares. No livro, Robson conta que eles caminharam pelo ambiente de uma sauna e puderam perceber um ambiente muito poluído mentalmente e as larvas e os vibriões estavam espalhados pelo chão da estrutura astral desse local. As pessoas que andavam por ali andavam sobre esses seres, então havia uma troca fluídica completamente contaminada. Em uma oportunidade, eles falaram com um técnico que criava estes seres. E ele disse que os ovoides e as larvas ou vibriões, eles são muito procurados pelas organizações. É um produto muito especial que é produzido em larga escala, um mercado muito grande. Inúmeros grupos disputam esses seres para usá-los em vinganças pessoais. Então, resumindo, né? Estes seres são atraídos por baixas vibrações. Pensamentos, sentimentos maldosos, negativos, pessoas emocionalmente debilitadas que passam por momentos difíceis, são muito suscetíveis. Mas pode também ser enviado, né, por alguém, por vingança. Então, resumindo, a estrutura da formação, inicialmente, forma pensamento-sentimento. Começa a se densificar à medida que você vai vibrando, repetindo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, você começa a densificar essa energia, vai se tornar um miasma, que é visualizado pelos médiuns geralmente como uma massa de energia escura, uma gosma. Esse miasma vai evoluir para uma larva astral, que é visualizado também como larvinhas em movimento, e da larva vibrião, que é uma larva maior, e do vibrião um ovoide ou um elemental negativo. Percebem o quão poderoso, novamente eu vou frisar, são seus pensamentos e sentimentos? São essa energia que você emana da sua mente, da sua consciência? Percebe o quanto do lado de cá essa energia densa que temos é tão poderosa de criar e alimentar estruturas gigantescas do outro lado? Essa energia, sendo emanada de forma amorosa e caridosa, imagina o poder dela também? Então pense para onde você está direcionando a tua energia. O que você está criando e alimentando do outro lado? Bom, na apometria, como tratamos essa situação? Nós giramos um vórtice em alta velocidade de vento solar, que vai queimando essas miasmas, essas formas pensamento geradoras de miasmas, as larvas, bactérias astrais, tudo é desintegrado com a energia do Sol, com essa energia maravilhosa e magnífica do Sol, dos elementais do fogo também. Quando já está em estrutura ovoide, aí a gente pede uma equipe especializada para recolher e levar para o hospital ou laboratório que vai fazer o tratamento especial com essas consciências que se densificaram tanto que já se transformaram, mesmo que de forma inconsciente, num ser com certo nível de consciência, que é o ovoide. E assim, queimado essa energia deletéria, feito a asepsia com o vento, a gente vem ali com a cromoterapia também, e se necessário, a gente vem com preparação de substâncias curativas, substâncias amenizadoras, anti-inflamatórias no astral, preparada pelos elementais também, florais, etc., para ser colocado nos locais onde estavam instalados estes seres. Então, sabendo disso tudo, comece a se cuidar.